justificativas e mais confissões, e você vai conseguir deixar o pecado, e o pecado não vai mais querer habitar em você. E passando Jesus, viu um homem, cego de nascença. E os discípulos de Jesus, vendo que Jesus via o homem, rapidamente perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondendo disse: nem ele, nem os pais pecaram para que ele nascesse cego, mas isto aconteceu para que nele se manifeste a obra de Deus. Olha isso. Você não vai encontrar em nenhuma outra operação de milagre que Jesus tenha executado no cumprimento do seu ministério aqui na terra, os discípulos escolhendo a pessoa que Jesus vai operar o milagre para fazer tese ou debate teológico de por que ele está assim. Você não vai encontrar. Mas quando se trata deste cego, eles começam a discutir sobre a vida do cego. Não fizeram isso antes, mas estão fazendo isso agora. E é complicado, irmão, é complicado. Porque enquanto Jesus vê a humanidade dele, os discípulos só veem a sua deficiência. Ninguém vê como Deus vê. Ninguém conhece a gente como Deus conhece. Deus trouxe alguém hoje aqui e está dizendo: até quando você vai permitir que a opinião das pessoas norteie a identidade que você tem? Até quando você vai achar que opinião pública, que comentário de internet é mais importante do que o que a palavra de Deus diz ao seu respeito? Até quando? Jesus vê o homem e depois vê a deficiência. Os discípulos não veem o homem, só veem a sua deficiência. Vou falar mais rasgado. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus vê quem ele é. Os discípulos só veem o que ele tem. Se você olhar, tem 3 vertentes sociais no texto. Jesus, representatividade divina, o próprio Deus, não vê o que tem e nem o que faz, mas acima de tudo vê quem a gente. Os discípulos, tipologia muitas vezes do clero religioso, não veem quem a gente é, primeiro veem o que a gente. Eu venho de uma cultura, eu achei bonito o que fizeram, mas essa biografia é uma biografia de uma página falsa, só que eles têm tantos seguidores, que eu acho que o pessoal pensa que é verdadeira, e lá eles dizem que eu nasci num lar cristão. Isso é mentira. Eu não nasci num lar cristão. Deles é mentira, de vocês foi só um equívoco da informação. Minha família veio toda desconcertada. Ninguém lá em casa servia ao Senhor. Não conhecíamos o Evangelho. Eu ouvi falar de Jesus da obra do Calvário aos 12. Entreguei minha vida a Cristo aproximadamente aos 14 e me converti de verdade aos 16. E foi daí por diante que as coisas começaram a acontecer. Eu venho de uma época que antes de falarem o que Jesus precisava ou podia me dar, eles me diziam o que eu tinha que tirar. Antes de alguém dizer assim, ó, aqui pode isso, aqui pode isso, aqui pode isso, sentavam a gente numa cadeira e diziam: aqui não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Tinha que amar muito Jesus. Você dizia: mano do céu, não pode nada. Só que era batismo, só que era Jesus, só que era o caminho que você conhecia, dentro do que você conhecia, para a salvação. E aí você dizia: tá bom. Porque muitas vezes a instituição humana, antes de ver quem o indivíduo é, só vê o que ele carrega. E infelizmente nessa época se houve a constituição de muitos discípulos que hoje são sepulcros caiados, com o estereótipo de santidade do lado de fora e em estado de putrefação do lado de dentro, precisando do perfume da religiosidade para que ninguém perceba o quão caídos eles estão por dentro. Os discípulos só veem o que ele tem, só veem o que ele carrega, só veem a sua deficiência. Terceira classe social que está de olho na nossa vida: os vizinhos. Quem são os vizinhos? Sociedade, comunidade, mundo lá fora. Olha os vizinhos depois que o homem é curado.
Não é esse o que ficava pedindo esmolas? Ele não era vagabundo. Ele pedia esmolas porque ele tinha direito segundo a lei mosaica. Uma vez que não podia adentrar ao templo e executar nenhum serviço oficializado, ele tinha direito a receber esmola. Mas veja, o homem está curado depois de estar diante de Jesus, mas ninguém olha e diz: olha, está curado. Por quê? Deus olha quem a gente é. Alguns de dentro só olham para o que a gente tem, e a sociedade só se lembra do que a gente fazia. Mas Jesus está olhando para quem Ele é. E é por isso que os discípulos começam a fazer tese teológica da vida do camarada. Rabi, mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Muitos interessados em quererem conhecer a vontade de Deus. Nada, isso não é uma pergunta, isso é um julgamento premeditado. Eles só querem saber aonde está o pecado. Na verdade, eles não querem saber de nada. O que eles querem saber é isso aqui, ó. Por que Jesus parou para olhar para esse cara? Eles só estão vendo o homem porque Jesus parou para olhar para este homem. Um homem que não tem nada a oferecer, segundo a visão dos discípulos, apenas uma lição para entender porque se fica dessa maneira, porque se chega a este ponto, de onde vem esta limitação. E aí Jesus vai quebrar eles na emenda. Nem ele, nem os pais. Vamos falar a verdade, eu preciso entregar esta palavra para que cura seja produzida no coração de algumas pessoas aqui. Tem gente aqui que compreende que a sua vida social ficou um pouco mais difícil depois do período da conversão. Tem gente aqui que percebe que a sua vida social, seu relacionamento de amizade, ficou um pouco mais criterioso depois que você se tornou um membro ativo do corpo de Cristo. Tem gente aqui que percebe o quão difícil tem sido dar testemunho depois que decidiu caminhar ao lado de Jesus. É impressionante quando a gente estava envolvido com tudo que não prestava, dançando até o chão em qualquer baile da vida. Ninguém queria saber se o cara era teu marido, namorado, amante da colega. Quando você ficava pelas portas e esquinas, entornando cachaça até ficar doidão, ninguém queria saber com que dinheiro você pagava. É você botar uma Bíblia debaixo do braço e caminhar para a igreja, aparecer de carro e alguém já quer saber se é com dinheiro de dízimo, se é com dinheiro de pastor, se é com dinheiro de oferta, se é crente de verdade, se está andando com alguém. Alguém já quer saber se é mulher, se é namorada, se é noiva, se é amiga da vizinha. Todo mundo começa a querer acompanhar a sua vida. E num primeiro momento a gente pensa: meu Deus, desde quando minha vida se tornou tão interessante? Vou falar rasgado. Tem gente aqui que muitas vezes é o tema do almoço na casa de outro alguém. Tem gente que quando o culto acaba, podia conversar sobre o culto, mas não, vamos conversar sobre a cabeça do ministro. Vamos aqui, ao invés de comer a pizza, vamos comer a moral de alguém. É impressionante como parece que um foco de luz, como um refletor desse, que parece que é um sol para cada pessoa, parasse em cima da gente e de repente ninguém tivesse mais nada para fazer a não ser cuidar da nossa vida.